Oi! Esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de Metalurgia Física apresentado pelo Dr. Paulo Roberto Oliveira Emídio, agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Essa é a parte 17, que traz o finzinho desse curso. Na verdade, vocês vão ver que o final vai ser um bom começo. Falando um pouquinho de corrosão, a gente vai ver aqui rapidamente como é que o material se comporta. O material que, quando ele é submetido a um meio agressivo ou não, o que importa, na verdade, é que ocorra isso daqui, ó, a passivação. A passivação significa que o material não vai corroer. Se eu tiver um meio e meu material for ativo nesse meio, eu vou começar a ter dissolução. E por que o material corrói? O material corrói porque ele, na verdade, ele quer estar na forma de óxido lá, que é a forma inicial lá da primeira aula, que os metais estão sempre presentes na forma de óxido e de sulfeto. Então, sempre que tem oportunidade, o meio permite, ele quer voltar para a forma dele antes. E quem botou ele na forma metálica foi o homem, que através do processamento metalúrgico, colocou ele na forma metálica e está utilizando ele lá numa situação mais agressiva. Aí ele vê a oportunidade naquele meio dele se dissolver, dele formar de novo um sulfeto, dele formar de novo um óxido. E a corrosão, na verdade, é o quê? É a formação desse sulfeto, desse óxido, que se destaca da superfície metálica e eu vou perdendo espessura localizada ou generalizadamente, eu vou perdendo espessura para o meu meio. E o meu material vai diminuindo de espessura. Quando vai diminuindo de espessura, evidentemente, a minha seção resistente diminui, e aí eu tenho um problema de vazamento, dependendo das tensões, eu tenho um problema de fratura e etc. Bom, então, uma das maneiras da gente ver se o material é passivo ou não é passivo, por exemplo, no caso do aço inox, eu vou aplicando um potencial mais alto e vou medindo a corrente. O material, inicialmente, ele é corroído, até que uma hora que ele atinge um potencial que é chamado potencial de passivação, ou seja, eu aumento o potencial a partir daqui, ó, e não tenho mais corrente. Se eu não tenho corrente, significa que eu não estou tendo dissolução do meu material mais. Eu demontando essa curva aqui de polarização, eu estou vendo isso, o material é ativo aqui, a corrente está acontecendo, estou tendo alguma dissolução. Aqui o material começou a ficar passivo e aqui, ó, ele ficou totalmente passivo. Isso é o comportamento, por exemplo, de um aço inoxidável. Se eu continuar subindo, eu vou ter aqui um potencial acima do qual eu começo a ter pitch, ou seja, uma corrosão localizada. Se eu coloco nessa mesma situação um aço carbono, eu tenho já uma curva que vai ser sempre ativa. Nunca vai acontecer a passivação nessa mesma situação, ou seja, eu não tenho capacidade de passivar e parar a corrosão. Então, dependendo da situação do meu meio, né, eu vou ter que usar um aço inoxidável ou um aço com um pouco mais de resistência à corrosão. Isso vai variar, os materiais vão variar. Tem materiais que vão ser passivos, né, tem materiais que vão formar pilha, então vai variar um pouquinho em função da aplicação. A passivação é a formação do filme, que protege, que isola o material do meio. Forma aquele filme para um determinado potencial e a gente tem uma proteção quase que física, uma barreira física do material em relação ao meio. Na hora que destrói esse filme, vamos supor que a destruição seja localizada, eu começo a ter corrente novamente, por exemplo, começo a ter pitch, por exemplo. Passivar, na verdade, é formar uma camada, um óxido, alguma coisa que impeça a ação do meio. Isso acontece algumas vezes até com aço carbono, dependendo do meio, ele passiva, por exemplo, numa água tratada. O aço carbono vai formar lá uma camada lá de magnetita que vai ser passiva e que não vai deixar ele corroer. Ele vai ficar lá quietinho. Mas se eu mudar aquelas condições, mudar o pH, mudar alguma coisa no tratamento da água, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter corrosão novamente. Então, é bem comum identificar alterações, que eu já tinha falado antes, de microestrutura relacionada com as falhas, causadas basicamente por aquecimento, por deformação ou por reações com o meio ambiente. Aqui, o aquecimento e a temperatura que mudou, o ambiente mexendo lá com a estabilidade do meu material e as tensões
que vão acabar criando deformações localizadas e gerando problema para o meu material. Então, é bem comum a gente observar isso. Não, aqui teve uma deformação que não deveria ter. Aqui a temperatura foi mais alta. Aqui tive corrosão, por isso reduziu a espessura. Por exemplo, falha de cabo de aço, que trabalha em atmosfera marinha. É bem comum, às vezes o camarada, com o tempo, acaba não tendo o cuidado lá necessário, a lubrificação do cabo, etc, etc. E o cabo acaba sendo submetido a uma situação mais agressiva. Ele corrói, perde espessura e aí os fios começam a arrebentar e daqui a pouco o cabo acaba falhando, se não tiver uma manutenção adequada. Aqui agora a gente vai dar exemplo de algumas situações onde a gente teve falha em função de alguma coisa que aconteceu ou na montagem ou durante o trabalho do material. Então aqui, na hora de montar a montagem, tem o superaquecimento, consequentemente uma têmpera na superfície durante a montagem, ou seja, uma rosca. A gente está vendo aqui um ensaio de LP, onde a gente está vendo várias trincas aqui aparecendo no filete de rosca. Quando a gente faz uma micrografia, ou seja, cortando aqui, ó, fazendo um corte aqui, olhando daqui para cá, eu estou vendo aqui o meu dente com algumas trincas aqui, e uma camada branca endurecida aqui, ó, uma camada branca no meu material. E aqui a microestrutura, se eu abrir aqui, eu vou ver que é uma microestrutura temperada e revenida. Aqui, tá vendo? E aqui uma camada branca no material, já com algumas trincas, tá vendo? Já com algumas trincas. O que acontece? Aqui está mostrando, numa macrografia, onde a gente vê o dente do filete aqui, o filete de rosca e as marcas brancas aqui, tá vendo? Essas marcas brancas aqui, algumas trincas bem visíveis já aqui, tá vendo? Então, estou vendo as marquinhas brancas e as trincas bem visíveis. Quando eu meço a dureza, eu vejo que aqui eu estou com 960 Vickers e aqui eu estou com 370 Vickers. Ou seja, quando a hora que o cara montou, que roçou, aqueceu, atingiu uma temperatura, porque o material entrou no campo austenítico, aqui nessa região, o corpo do material se encarrega de retirar o calor, e aí, ao invés de eu ter um resfriamento lento, o próprio corpo do material que está frio tira o calor rapidamente e ocorre aqui uma transformação martensítica. E aqui eu fico com martensita pura, extremamente dura, extremamente frágil, e que não consegue acomodar, e as tensões são altas aqui, e ela acaba trincando. Então aqui, na hora da montagem, foi feita uma besteira, talvez um movimento de rosca muito rápido, ou uma rosca que não encaixou muito bem, e eu acabei tendo aí um superaquecimento e uma trinca. É óbvio que uma trinquinha dessa acaba ajudando a falhar mais lá na frente, às vezes por fadiga, porque age como um ponto de concentração de tensão, etc., ou dificulta ou leva a problema na própria conexão, né? Problema de vazamento, etc. Bom, aqui um outro exemplo, bem interessante também. Um tubo de superaquecedor de caldeira, T11, né? T11 é um cromo molibdênio. O tubo, ele teve esse tipo de falha aqui, ó, tá vendo? Com umas trincas longitudinais. Evidentemente que essas trincas longitudinais elas têm a ver com a pressão que o tubo está sofrendo aqui dentro, né? O material acabou trincando longitudinalmente, e a gente vai ver aqui por que ele trincou. Quando a gente faz uma micrografia, vamos olhar aqui primeiro a macro. Quando a gente fez a macro, a gente viu aqui, ó, esse aqui é o aço, é o tubo, aqui o tubo, aqui a gente tem a fratura, e aqui a gente tem uma camada de óxido grande aqui ó, dentro do material, e uma camada de óxido na superfície. Aqui o interno do tubo. A camada de óxido dentro do tubo de um superaquecedor está sendo formada pelo vapor que está passando aqui dentro. Aqui a gente está medindo aqui essa camada de óxido. Camada de óxido aí na ordem de 0,6 milímetros, 0,7 milímetros na superfície interna, 0,6 milímetros na superfície externa. Tá? E aqui ó, é uma ampliação dessa falha aqui, né? A gente está vendo ela aqui em serviço, como é que ela é. Né?
O que aconteceu? O que acontece aqui? Essa figurinha aqui mostra bem isso. Quando eu tenho uma camada de óxido, por exemplo, na superfície interna do tubo, vamos supor que essa aqui é a superfície interna do tubo, o tubo livre de óxido, o que acontece? Eu tenho uma temperatura do lado de fora dos gases que estão passando e eu tenho uma temperatura interna do tubo. O tubo está com uma temperatura interna, uma temperatura aqui na superfície interna diferente da temperatura lá em cima, porque aqui eu tenho os gases passando e aí eu tenho um resfriamento. Então ele trabalha dentro de uma determinada faixa de temperatura. Quando eu tenho a formação da camada de óxido, o que acontece? Essas temperaturas sobem, né, em relação aqui, por quê? Porque eu começo a ter um isolamento. Então, o tubo que deveria ser resfriado, o vapor que está passando aqui dentro, deveria roubar o calor do tubo, que está vindo lá da temperatura externa, que nesse caso aqui é a mesma. O que acontece? O tubo começa a operar uma temperatura mais alta. E essa temperatura mais alta tira o tubo da condição de projeto dele, né, por uma formação de óxido. Aí o tubo começa a formar um monte de vazios de fluência, um monte de trincamento por fluência, que é a função, na verdade, de trabalhar a uma temperatura muito alta, em função da formação de uma camada de óxido no interno dela, principalmente no interno. Como é que a gente pode evitar isso? Existem maneiras de você reduzir essa camada de óxido depois que o material começou a trabalhar. Então, de tempos em tempos, o cara, por exemplo, faz uma limpeza química, nessa limpeza química você dissolve essa camada de óxido e o tubo volta a operar numa temperatura mais baixa. E aí, então, eu consigo fazer com que ele volte à condição de projeto dele, ou seja, na verdade, a minha condição ao longo do tempo foi mudando, porque eu comecei a formar uma camada de óxido muito espessa aqui, que começou a trabalhar isolando o meu material. Então, dentro das minhas inspeções, eu tenho que estar, de repente, tirando amostras ou fazendo ensaios não destrutivos que sejam capazes de medir essa camada de óxido aqui. E, em função da camada de óxido, eu determinar que eu vou fazer uma limpeza química ou não, em função da espessura dessa camada. Então, eu posso, por exemplo, medir aqui pelo ensaio não destrutivo, normalmente ultrassom, e aí eu determino qual é a espessura dessa camada e eu falo, essa espessura é muito alta, tem uns gráficos que mostram quanto ela isola e quanto ela sobe de temperatura em função da espessura da camada. E aí eu vou trabalhar na limpeza química, depois faço uma nova expressão e digo, reduzir para metade. Então a temperatura vai cair para uma outra. E na próxima inspeção a gente vai avaliar novamente, para evitar que o tubo chegue numa falha. Outro exemplo legal é esse aqui, um rompimento de um tubo de parede d'água, ou seja, um tubo da fornalha, de uma caldeira, que sofreu um superaquecimento provocado por um nível baixo da água. Né? A água estava no nível baixo, a água deveria roubar o calor do tubo, o calor não foi roubado, o tubo então vira igual uma bolha, na verdade, ele vai perdendo resistência mecânica porque a temperatura está muito alta e a pressão interna então vai deformando o tubo até que o tubo rompe. Dessa maneira aqui, e se a gente fosse fazer um corte aqui, a gente ia ver que houve uma deformação plástica até a ruptura. Agora, o mais interessante é que quando rompe, a água sai por aqui muito rapidamente, né, e cria um resfriamento. E a microestrutura do tubo passa a ser uma microestrutura de martensita mais ferrita. Ou seja, eu tive uma austenitização parcial desse material. Porque eu tenho austenita, vou ter alguma perlita e tenho martensita. Então, aqui, localizadamente, eu tive uma austenitização parcial. Então, essa microestrutura aqui desse tubo está dizendo que teve um aquecimento acima de 700 graus. E para ter um aquecimento acima de 700 graus, a única coisa que poderia ter acontecido é o quê? Numa caldeira, um problema de operação. A bomba d'água falhou, formou uma bolha, porque o cara foi aquecendo muito rápido, formou uma bolha e a água não chegou onde ela deveria chegar. Entendeu? Então, o tubo aqueceu e acabou. Mas a microestrutura denunciou, cara. Isso, subiu, foi 700 graus isso aí. A microestrutura está denunciando o que está acontecendo, que é o que eu tinha falado anteriormente. Vamos passar para o outro. Aqui, simplesmente, um problema de corrosão, uma linha de produto químico no navio FPSO, que sofreu perfuração por formação de pitch. Em poucos anos, devido a um aumento da concentração de cloreto, pois estava num local aberto, porém coberto. Né? O tubo estava coberto, e aí
a concentração do cloreto foi concentrando ali, formou os pits, o pitch, e acabou levando o tubo à falha. Aqui é a superfície do tubo, mostrando a corrosão, né? Quando a gente corta aqui, ó, faz um corte nesse sentido aqui, a gente olha na macro, estando assim, né? E olhando nessa direção, a gente vê aqui, ó, o pitch se formando, né? O pitch é interessante, tem uma característica interessante que é, às vezes ele é um furinho aqui na pontinha, né? Mas lá dentro ele já é um rombo, né? E aí acaba levando o tubo para começar a ter vazamento. Aqui uma outra situação também interessante. Um cilindro hidráulico que tem aplicação de cromo duro e que foi guardado com plástico alguns meses antes de instalar num ambiente offshore, ou seja, num ambiente que já é agressivo. Aí, quando foi desembalar, tem esse tipo de dano no cromo. Aí, quando você vai avaliar, você começa a ver que a superfície de cromo duro, isso aqui já é uma seção, tá? Cortando uma seçãozinha aqui e olhando nessa direção aqui, né? Cortou aqui e olhou aqui. E aí você tem aqui, ó, o material com a estrutura ferrita e perlita, uma deposição de níquel, que normalmente ocorre quando você vai fazer o cromo duro, e aqui o cromo duro, né, perdendo a espessura, que a espessura dele era assim mais contínua, né? Aqui já é um iníciozinho de dano, perdendo espessura porque a gente teve problema de, como se fosse um ataque químico em cima do cromo duro. É óbvio que isso vai dar um problema na hora que esse eixo entrar em serviço, só que vai começar a destacar e esse eixo não pode trabalhar desse jeito, vai ter que voltar para fazer reparo, reaplicar o cromo, fazer alguma coisa assim. É um problema simplesmente de má preservação, ou seja, não foi acondicionado da forma correta e o meio atacou ali o cromo do material. Aqui vários exemplos, bem interessantes também, de problemas com o meio. Aqui um latão que é uma liga cobre-zinco, bifásico, ainda está bifásico aqui, em função do ambiente, a gente teve uma corrosão preferencial da fase que é mais rica em zinco, que é a fase beta. Esses latões a gente chama de um latão alfa mais beta, a fase beta é uma fase rica em zinco, e ocorreu uma perda do zinco da fase que é rica em zinco. E aí eu começo a perder também aqui resistência mecânica nesse material, né? O material começa a perder as propriedades porque eu estou perdendo o zinco aqui para o meio. Aqui uma liga de titânio, onde o hidrogênio entra e forma hidreto. Olha que coisa bonita. Forma hidreto, e os hidretos acabam levando o meu material a trincar porque eles criam uma região frágil. Aqui um injetor, se não me engano isso aqui era de um flare, um injetor de gás feito de aço inoxidável. Aqui a queima não estava bem balanceada, então começou a ter uma carbonetação, ou seja, estava tendo carbono sobrando lá na queima, não estava queimando todo o gás, né? O gás normalmente é uma mistura lá de hidrocarbonetos, e não estava queimando todo, e eu estava tendo carbono, e o carbono começou a entrar na superfície. Se a gente faz um corte aqui e observa, eu vejo aqui uma oxidação grande, e o carbono entrando na superfície, já formando uma precipitação, ou seja, na hora que o carbono entra no aço inox, ele dá de cara com quem? Com o cromo, que o cromo é o principal elemento aí do aço inox. Aí o que ele faz? Ele forma carboneto de cromo. Os carbonetos de cromo aqui estão precipitando no contorno de grão e estão precipitando nos planos atômicos também. Ó. Aqui dá para a gente ver o que a gente falou, que o plano atômico tem uma diferença de um grão para o outro de alinhamento. Olha só, os planos atômicos estão nessa direção, ó, com essa orientação, aqui a orientação já está um pouquinho diferente e aqui a orientação já é outra. Então, começou a precipitar aqui e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que meu material deixe de ser inoxidável, porque eu estou consumindo cromo, que deveria estar em solução sólida. Eu estou consumindo cromo e aí o que acontece? Eu começo a ter destacamento do material, vai perdendo a resistência à corrosão, vai oxidando e vai destacando, que é o que a gente está vendo aqui na superfície do injetor. Aqui um tubo de caldeira que sofreu um ataque pelo hidrogênio. Como é que pode isso? Um tubo de caldeira que sofreu um ataque pelo hidrogênio? Alguma coisa na água que começou a ter corrosão interna no tubo, e essa corrosão interna do tubo, ela gerou hidrogênio, o hidrogênio entra no material
e combina com carbono, quando ele combina com carbono, ele forma metano, esse metano ele cria pressões internas dentro do material e acaba trincando o material. Então, na verdade, entrou o hidrogênio achou o carbono, que era lá da perlita, eu tenho uma descarbonetação e um trincamento de material. Então, em torno da trinca, eu vejo que eu não tenho mais perlita. A perlita foi embora aqui. Por quê? Porque eu tive o hidrogênio chegando, achando o carbono da perlita, formando metano, fazendo uma pressão dentro do material e criando trinca. E aí acaba meu tubo indo embora aqui porque eu tive um problema. Isso às vezes acontece por um problema na água. O cara minha água passa por algum equipamento que tem cobre, aí vem umas partículas de cobre na água. Essas partículas depositam na superfície do tubo, formam uma pilha, formam hidrogênio e começa a ter esse problema. E em função disso daí, o material vem a falhar. Por quê? Porque não era para ter aquela partícula de cobre navegando ali dentro, né? Ela agora pendurou lá, formou a pilha e acabou levando meu material para a falha. Aqui, então, qual é o objetivo da gente identificar a causa de uma falha? É buscar, na verdade, que ela não ocorra nunca mais. Avaliar, investigar a causa da falha, a causa raiz, se foi o material, se foi a operação, se foi um problema de fabricação, é o quê? É não ter a falha novamente. Porque quando a gente tem uma falha, a gente tem uma parada de operação, a gente tem acidente, que é o que a gente não quer que aconteça. Nem que pare de produzir, né? Minha planta tem que parar porque teve falha, meu equipamento tem que parar de trabalhar porque teve falha. Então, na verdade, toda essa investigação é para quê? É para que não ocorra novamente. Né? Não ocorra novamente e não traga prejuízo para a gente. Né? Aqui a gente tem os principais mecanismos de falha. Esse slide já aí vocês já conhecem ele. Eu tenho mecanismo de falha contra solicitação imposta. Eu tenho as solicitações mecânicas aqui, ó, que normalmente vão estar associadas à fadiga, uma solicitação cíclica, algum tipo de fragilização, meu material está fragilizado por algum motivo, tratamento térmico inadequado, alguma coisa assim, e a solicitação ela vai acabar levando o material para falha, ou uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser porque eu coloquei uma carga mais alta no material, ou ela pode ser porque eu estou com um material que não tem capacidade de absorver aquela carga que eu estou dando. No meu caso do parafuso, que está tratado termicamente errado. Então, na hora que eu coloco lá, ele sofre uma sobrecarga. Mas era o material errado? Não, era o tratamento térmico. A carga estava certa? Era aquela mesmo. O tratamento térmico que levou ele para fora. Então, eu tenho aqui, ó, nos esforços, eu teno esforços que são estáticos, ou seja, só uma atração, alguma coisa assim, dinâmicos, uma pancada, pode acontecer, e esforços que são cíclicos, ou seja, a carga que vai ciclando entre tração, compressão, ou dentro de tração maior ou menor, né, que vai dar origem às falhas por fadiga. Cada mecanismo é indicativo da solicitação que excedeu a capacidade do material, ou seja, quando eu olhar para a cara de um material que falhou por fadiga, vai estar lá as características da falha por fadiga, a fragilização vai estar me mostrando e a sobrecarga vai estar me mostrando também que teve uma sobrecarga. Eu ainda posso ter, em função da temperatura, uma falha por fluência. Todas essas aqui, todas essas falhas, elas ainda vão sofrer o efeito da temperatura alta ou baixa. Né? Eu posso ter uma falha por fluência que tem a ver com a temperatura, né, muito alta. Normalmente, o componente não é fabricado para falhar por fluência. Né? Ele não vai falhar, ele só vai falhar por fluência se teve alguma coisa que mudou, porque ele é fabricado normalmente para ele durar o tempo que o equipamento tem que durar. E eu tenho as falhas que acabam sendo assistidas pelo meio. Mesmo uma falha por fadiga pode ter ação do meio, e eu tenho um fenômeno, por exemplo, de corrosão-fadiga. A fragilização pode ser função do meio, como a gente viu lá, da entrada do hidrogênio, alguma coisa assim. Eu ainda posso ter desgaste, porque eu passei a ter um meio com partículas, ou um meio que, ao invés de partículas, ele tem bolhas, por exemplo, e aí acabam bombardeando a minha superfície ali, e acabam fazendo um desgaste, criando um desgaste na superfície. Ou eu posso ter, por exemplo, corrosão, que é o efeito, né, da oxidação e dissolução do meu material. Né? O meu material, ou seja, o meio mudou, e aí o meu material não conseguiu resistir a esse meio, ou o meu material foi mal especificado e não conseguiu resistir a esse meio. Com isso, a gente termina a nossa apresentação de hoje. Chegamos ao nosso final, mas que, na verdade, é um início
para a gente começar a pensar aí nas falhas dos materiais, nas características que eles deveriam ter e perderam ou não tinham na hora que eles estavam trabalhando lá em serviço. Pois é, pessoal, esse curso de metalurgia física chegou no final, mas essa foi apenas uma pequena introdução ao mundo dos materiais metálicos. Até a próxima!